vivido, o que cada mulher aqui tem passado, Pai. Muitas não expressam, vivem passando por situações difíceis, de tristeza, de frustrações, mas o sorriso está no rosto, declarando a confiança que elas têm no Senhor. Amém. Por isso, nessa tarde, Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Quebra, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que venha nos impedir de ouvir a Tua palavra. Nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus. Declaramos que cada mulher aqui neste lugar é livre para ouvir a Tua palavra. É livre para ser ministrada pelo Teu Santo Espírito nessa tarde. Em nome de Jesus. Colocamos a vida de cada mulher que aqui está, Senhor. E colocamos e pedimos ao Senhor que cada palavra que for falada, Senhor, esse coração seja uma terra que venha produzir frutos e frutos com abundância, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa tarde. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Parece que a gente, assim, quem fez, né, quem organizou as coisas do culto, né, como a gente sabe que é do Espírito mesmo, a gente vem em uma mesma concordância, vem a mesma palavra, de repente a gente vê algumas coisas. E assim, durante a semana, quando me ligaram, me pedindo para eu ministrar uma palavra para eu falar, eu orei a semana toda, né? E quando chegou na quinta-feira, eu disse, Senhor, ainda não tenho nada. Se o Senhor não me dar nada eu vou falar. Porque assim, a gente precisa ouvir uma palavra que venha mesmo do trono da graça de Deus para nos alimentar. Porque nós sabemos que nós nada somos, né? E aí eu comecei a orar e eu fiquei muito calma, né? Aí quando chegou na quinta-feira, eu comentei com um colega e digo, rapaz, olha aí por mim, o Senhor ainda não me deu nada. Eu disse, vixe, parece que tem alguma coisa acontecendo. Aí quando chegou foi quarta? Não, foi na quinta-feira. Do nada eu estava comentando com a Marisete, né? Isso fortaleceu ela, porque ela disse que estava orando por mim, pela minha vida, e ela não sabia o que estava acontecendo, até porque eu não comentei. E aí em casa começou assim um ruído, um barulho, um levantar mesmo do inimigo contra a minha vida. Do nada, acredite em Deus, do nada. Tudo certo, tudo no lugar, tudo nos conforme, do nada. E eu calada, eu disse, Senhor, eu não vou me levantar, eu não vou dizer nada. Eu vou ficar calada. Chego no trabalho, do nada. Um prestador de serviço se levantou contra mim de uma forma, essa mulher. Ela sempre me colocou para cima, você é maravilhosa, você é isso, você tem um alto astral. Nesse dia, eu não sei qual foi o caso, ela foi um instrumento de Satanás contra mim. A mulher me tratou de uma forma, gente, que eu tremia assim, a menina se acalma, eu disse, eu não vou dizer nada, eu vou ficar calada, porque a gente sabe que no calor da emoção nós abrimos a boca e falamos coisas que não devemos. E eu já me conheço, então eu disse, não vou dizer nada. Aí fiquei calma, relaxei, respondi à altura aquilo que ela merecia, mas não saí do padrão daquilo que eu sou em Deus. Falei com ela, na mesma hora ela, eu estou tentando, eu estava em uma videoconferência, mas eu vou falar com você. Não, sabe o que foi não sei o que. Aí veio toda completamente, porque assim, hoje tem uma ameaça dela em falar com o dono da empresa, fazendo queixa de uma coisa que ela não tinha nem direito. Aí eu respondi à altura a ela, né? Porque as pessoas, elas às vezes nos olham e dizem assim, essa daí não é nada, não é ninguém, mas não sabe quem está por trás de você. E aí ela começou a falar e não sei o que. Eu disse, olha, eu tenho 16 anos de empresa, sempre fui profissional e sempre agi de forma correta. Mas não se preocupe não, você passa lá para a diretoria que eu vou passar aqui para minha chefa. Aí isso, ela quando ouviu, ela ia, por quê? Porque a outra menina que ela não podia ir contra, era braço direito do dono da empresa. E eu não sei ninguém para ela, entendeu? Era aquela que estava lá embaixo. E aí ela, em vez de ir contra a outra que estava errada, ela veio contra mim. Veio com tudo, assim. Depois ela fala, eu tô nervosa mesmo, eu tô estressada e não sei o quê. Aí eu tratei ela muito bem.
né? Sucumbiu o meu desejo de entrar na carne e falar algo que eu não devia. Aí eu respirei fundo e aí eu respondi, fiquei numa boa. Ela falou, ainda bem que a gente teve nossa arrancada, mas a gente está bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente se levanta para fazer algo de Deus, o nosso inimigo também se levanta do outro lado. E eu vi uma coisa durante essa semana que dizia assim, para muitos ele dizia assim, vocês vão se escandalizar comigo. Mas vamos aprender uma coisa com o diabo. Eu não falaria dessa forma, porque ele não tem nada para ensinar. Eu falaria o seguinte, que aquilo que ele faz pode nos mostrar alguma coisa, porque ele se levanta todos os dias contra as nossas vidas, sabendo que ele já tem o final dele. E nós nos levantamos todos os dias e permitimos com que o desânimo se apodere muitas vezes das nossas vidas e queremos desistir. Enquanto ele, que já tem o final dele preparado, ele não desiste de levar mais de alguns de nós, né? Que não seja nenhum de nós, em nome de Jesus. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Ele faz tudo, ele já sabe qual é o fim dele, mas mesmo assim ele continua persistente. E eu e você que sabemos qual é o nosso fim, quem é o nosso Deus, ficamos desistidos, apáticos, enfraquecidos, não é verdade? E aí ele me chamou a atenção quando ele disse isso. Eu disse, realmente isso é verdade, eu não aprendo com ele que ele nada tem para ensinar, mas é algo que nós devemos abrir os olhos. Ele sabe qual é o fim e faz o que para isso? Se levanta todos os dias, sendo persistente. Alguém que sabe que já é derrotado, que a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores, queremos desistir quase todos os dias. Não é verdade? E assim, o Senhor começou a preparar algo, né? E eu disse, Deus, antes do Senhor querer ministrar algo nas mulheres que lá vão estar, ministre em mim, porque eu estou precisando. E aí foi quando o Senhor começou a me dar, começou a surgir coisas. Eu vi de uma mulher, uma vez ela disse, olha, não espere palavras vindo de ninguém para você, porque Deus vai falar com você como um rio de água viva, ele vai fluir dentro de você. E algumas vezes na minha vida, quando isso acontece, eu me lembro dessa palavra, olha que já tem anos. E aí vem, e eu vejo, aí começou, não tinha nada durante a semana toda. Quando chegou na sexta-feira, as palavras começaram a surgir. Eu disse, então que eu colocar em pauta um por um. E aí Deus foi ministrando. Hoje eu entrei no quarto, eu disse, Deus, hoje eu não saio desse quarto até estudar a sua palavra, para que o Senhor ministre no meu coração e abra os nossos olhos e abra os olhos das mulheres que lá estarão. E assim, eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos nessa noite, amém? Amém. Um tema sugestivo, o poder da mulher que ora. Aí eu disse, o poder, fiquei com isso, né? O poder da mulher que ora. Aí fui procurar ver o poder da oração, o que isso faz, né, cientificamente. E aí eu fui, sabe, descobrindo algumas coisas que foi ministrando ao meu coração. E que eu precisava ser ministrada para poder trazer para vocês. E eu vi, tinham várias mulheres, mas 2 mulheres ou 3 se destacaram. Uma delas foi Débora, a segunda Ana e a terceira Esther. Todos nós já conhecemos as histórias dessas mulheres, não é verdade? A servidão de Israel com Débora, ela se levantou como juíza de Israel, né? Uma mulher sendo juíza naqueles tempos não eram fáceis, eram difíceis. A gente às vezes diz, não, se levantou e foi tudo fácil, mas nós sabemos que não foi, porque era uma era em que homens é que eram preparados para isso. Mas ela, quando viu um povo caído, um povo que desistiu de fazer a vontade de Deus, que se voltou a fazer coisas erradas, ela se levantou para ser juíza em Israel. Mas ela não se levantou de qualquer jeito. A gente percebe que Débora era uma mulher que orava. Ela recebia as palavras de Deus para dar ao povo. O povo vinha até ela debaixo de uma árvore para saber a sabedoria dela, para ter contato com ela, saber o que fazer diante de uma situação.
Amém? Amém. Mas eu quero ler, para a gente entender mais ou menos o que o Senhor quer nos ministrar nessa tarde. Amém? Diz assim lá em Juízes 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque eles tinham 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. O 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquela época. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele. Eu vou ler só até aqui, para que você entenda. Ela deu uma palavra, o Senhor deu uma palavra a ela. E ela chamou Baraque, mas ele não quis ir sozinho. Ele não confiava. Ele confiava que, como a palavra foi dada a ela, ela teria que ir. E ela disse: eu vou, mas a honra não será sua, será de uma mulher. Porque ela, na realidade, se você ler toda a história, ela profetizou que através de uma mulher, aquele capitão seria entregue, e foi realmente uma mulher que matou ele. Ela chegou, disse a ele que daria um copo de leite, ele aceitou, ele bebeu o copo de leite, se deitou, e ela pegou uma estaca e colocou na cabeça dele, e ele ali morreu. Débora já tinha profetizado. Por quê? Porque o Senhor disse a ela que aconteceria dessa forma. Então ela profetizou. Mas o que eu vejo com isso? Para que Deus dê a você algo, Ele não te dá de qualquer jeito. É preciso que você tenha comunhão, é preciso que você tenha intimidade com Deus para que Ele faça isso. Amém? Amém. Porque se eu e você somos pessoas que só de vez em quando faz alguma coisa, você acha que Deus vai confiar algo grande a alguém assim? Você confiaria? Porque eu não confiaria. Alguém que não é persistente, que não tem um foco de buscar, uma persistência de estar buscando ao Senhor, você vai entregar algo grande a alguém assim? Não tem. Se você é negligente com aquilo que Deus te dá, com o pouco que Deus te dá, você acha que tanto que ele diz assim, ó: sedes fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Mas se o Senhor te der o pouco, você não consegue ser fiel, como te darei o muito? E isso não está falando de dinheiro. De um modo geral, está falando de todas as coisas. Se Deus te confia algo para você fazer e você não faz, você está sendo negligente, Deus não tem por que te dar mais. Esse entendimento nós devemos ter. Se você for persistente, se você tiver foco, se você mesmo sem poder, aos trancos e barrancos você faz, Deus vai dizer ali: essa se esforça. É por isso que muitas vezes alguns irmãos em Cristo, eles têm uma visão distorcida de Deus. Mas Deus é justo. Quer dizer, eu estudo, eu faço de tudo, estudo, mas aqui, o daqui é crente, o daqui não é. Mas o daqui estuda, faz de tudo, e o daqui, porque é crente, Deus proverá. Você acha que
Deus vai fazer o quê? Deus vai deixar que só porque é filho dele passe, e o outro que não é filho, que estudou, que abdicou de muitas coisas, deixou de sair, de se divertir, estava ali estudando, deixe de passar porque é filho de Deus. Na prova o Espírito me dará inspiração. Inspiração de quê se você não estudou? Porque para que o Espírito te relembre alguma coisa, é preciso que você estude. Né? Se você não lê a Bíblia, como no momento que você estiver precisando, as palavras fluirão dentro de você? Se você não lê a palavra. Eu tenho uma amiga que ela ouve a palavra de Deus pela boca de vários, mas ela não pega a Bíblia para estudar. Você acha que no dia que os vendavais vierem, ela vai ficar de pé? Não vai cair. Por quê? Porque ouve dos outros e não sabe nem se é verdade o que está ouvindo. Porque se eu estou falando com vocês algo da Bíblia, vocês têm por obrigação de olhar na sua, se é isso mesmo que eu estou falando. Para que nós não venhamos ser enganados por vento de doutrinas. Mas as pessoas, elas não fazem isso. Mas Deus, porque Deus deixou o outro passar e não deixou eu? É tão óbvio. Nós que somos mães, quando temos 2 filhos, né? Um estuda mais do que o outro. Aí o outro fica, mas eu não passei, enquanto o outro está tranquilo, porque ele estudou. E você tem que ficar no pé daquele ali, ó. Gente, hoje eu percebo claramente que Deus faz a mesma coisa com nós. Tem filhos que preferem a Deus e, portanto, eles buscam. Mas tem outros que buscam bem pouquinho e Deus aí começa a deixar, a permitir que muitas coisas aconteçam para que ele busque ao Senhor. Aí você fala assim, por quê? Porque eu e você somos semelhanças de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Quando os nossos filhos fazem isso, nós agimos assim? Quando um filho seu te machuca, te magoa com uma atitude dele, o que é que você faz? A primeira atitude sua é mostrar para ele que você não gostou do que ele fez, né? Você mostra ficando mais séria, não dando muita atenção, né? Aí você fala com ele assim, você acha que Deus é diferente? Não. Você fez algo que ele não gostou e você sabe que está errado. Aí você começa a orar, mas se Deus não está me ouvindo, não é sempre, viu, irmão, com a ressalva. Nem sempre quando Deus não responde é porque fizemos algumas coisas. Às vezes é propósito dele ficar um tempo calado. Mas às vezes é isso que acontece. Ele faz isso. Aí ele olha assim, vou deixar. Até ele perceber onde ele errou, de voltar e consertar. Não é assim que a gente faz com o nosso filho? Aí a gente olha e faz assim. Deus faz a mesma coisa. Não é diferente, não. Age da mesma forma. Deixa, vai ter que buscar mais um pouco. Aqueles mais preguiçosos que não buscam. Porque eu aprendi uma coisa. Deus não tem filhos preferidos. Eles têm filhos que o preferem. Há uns que buscam mais, que preferem mais. E os outros são relaxados. Não buscam muito. Então, quem é que vai ter? É o relaxado ou aquele que está se focando? Qualquer pai não é claro que Deus está ali o tempo todo conosco, assim como nós com os nossos filhos. Porque a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas. Imagine ele. Então ele não vai deixar a mim e você de qualquer jeito quando nós, às vezes, estamos balançados, quando nós estamos tristes. Ele vai trazer a provisão daquilo que nós precisamos. Amém? Amém. Mas aí, vamos lá. Eu fui olhar e ver o poder da mulher que ora. Mas que poder é isso? O poder está na oração, né? A mulher que ora, ela tem esse poder. Mas a mulher que não ora, ela não tem. Então ela precisa entender o que é uma oração. Oração não é só você pedir. Não. Às vezes você se coloca, não sei, talvez algumas de vocês ou todas já tiveram isso, já passaram por isso, de se colocar diante de Deus e não ter nem o que dizer, que o coração está tão cheio que você não consegue falar, você só consegue derramar lágrimas. A sua oração são regadas por lágrimas, porque você não consegue nem abrir a boca. Seus ombros estão tão pesados que você não consegue falar. E você só consegue chorar, chorar.
Às vezes você só consegue clamar misericórdia, misericórdia. Talvez ninguém saiba porque você clama tanto por misericórdia, mas Ele sabe porque você clama tanto por misericórdia, porque você chora tanto, porque às vezes palavras não resolvem. Não adianta, né? A própria Bíblia nos confronta com isso. Que aqueles homens das sinagogas, eles oravam com grandes palavras, faziam, aconteciam, mas não tinham vida em Deus. Eram orações que chegavam até os céus? Tinha poder essa oração? O poder da mulher que ora é a mulher que se coloca diante do Senhor, que busca e que diz ao Senhor que não é nada e que precisa dele todos os dias. Porque assim como eu falei há pouco instante, o nosso inimigo ele se levanta todos os dias contra nós. E nós precisamos estar preparados. E só estaremos preparados através da leitura da palavra e a busca de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a palavra é poder de Deus para a transformação de vida. E se há poder, é nela que nós devemos nos agarrar e declarar essa palavra. Separar um tempo. Às vezes nós não temos tempos de qualidade. Eu durante a semana não tenho tempo com Deus, mas esses dias eu descobri que aos sábados eu posso fazer isso. Então eu só saio do meu quarto meio-dia. Eu durmo um pouco até 8 horas, mas eu levo 4 horas lá dentro. Porque eu não consigo fazer durante a semana. Eu faço naquele sábado, porque não tem ninguém em casa. O William fica, mas não me aborrece muito, não me importuna. Então eu me tranco no quarto e eu busco ao Senhor agora. Eu descobri isso, nós precisamos descobrir. Porque assim, o tempo está passando rápido e estão sendo colocadas para nós tantos afazeres, tantas coisas que está tirando o nosso foco. O nosso inimigo está tentando fazer isso. Minar aquilo que Deus tem para a gente. Esse poder da oração que você tem que ter todos os dias. Você precisa parar e orar ao Senhor. E aí Satanás começa a trazer tanta coisa. Eu preciso lavar isso, eu preciso fazer aquilo. No trabalho, eu mesmo já não tenho mais tempo. Porque é tantas coisas para fazer. Eu não tenho tido tempo como eu tinha antes. E aí eu já começo a abrir meus olhos para isso. Então é isso que nós devemos saber, começar a abrir os olhos, porque o nosso inimigo, ele não está batendo de frente mais com a gente, porque ele sabe que se bater de frente a gente já sabe. Ah, eu quero, peraí, vou colocar meu joelho no chão, vou começar. Ele sabe que você vai fazer isso. E quando você olha, ele sabe que acabou para ele. Então ele não vai mais fazer isso. Ele vai arrumar aos poucos, vai colocar coisas. A primeira coisa, seu tempo. Ele vai começar a tirar o seu tempo. Por quê? Porque ele sabe que com o tempo você já deixa de buscar a Deus. Tudo não corre. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Ele coloca muitas coisas, irmãos. E assim, o Senhor me chamou a atenção esses dias em relação a isso. E o que é que ele tem feito? Ele não tem vindo com afrontas explícitas para nós. Hoje, o maior trunfo de Satanás são as nossas emoções. Ele está circundando as nossas emoções hoje. Porque o mal do século é a ansiedade e a depressão. Precisamos buscar um médico quando estivermos assim? Sim. Mas o maior poder está nas nossas orações. É nos achegarmos a Deus. Sabe? Porque dessa forma nós vamos vencer o nosso inimigo. Porque quando ele coloca tristeza, frustração, decepção, sua alma começa a ficar triste. Aí você vai perdendo a vontade. E quando você perde a vontade, você está num terreno perigoso. Quando eu não tenho mais vontade de ir à igreja, quando eu não tenho mais vontade de ler a palavra, quando eu não tenho mais vontade de orar, o terreno que Satanás está tomando é sério. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas vontades. E a nossa vontade, ela precisa estar submissa ao Senhor.
Amém? Amém. Porque ainda que nós não estejamos com vontade, eu disse ao pastor domingo aqui, depois que terminou a reunião, eu disse a ele, eu vinha para as igrejas, essa colega que está aí, ajoelhada, ela viu, eu disse, eu estou indo para a igreja sem vontade nenhuma. E aí eu comecei a vir pelo caminho dizendo, Deus me perdoe, eu estou indo para a sua casa sem vontade, mas quando eu chegava aqui, Deus me surpreendia com a palavra, eu me levantava. Mas você imagine, se eu deixasse de vir porque eu sucumbi à vontade de ficar em casa, deitada no meu sofá, remoendo as minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Me diga, eu iria para onde com isso? Mas muitos irmãos, principalmente na pandemia, Satanás se irandou e tirou muitos de dentro da igreja. E eu não digo a vocês que foram pessoas assim, que entraram agora não. Eram irmãos crentes enraizados, não estou falando só daqui, estou falando no contexto geral. Enraizados, que conheciam a Deus, mas que por algum motivo não vigiou naquilo que devia vigiar. E aí Satanás se aproveitou e cresceu. Se aprofundou no terreno dele. E aí acabou se afastando. Porque a nossa vontade tem que estar diante do Senhor. A Bíblia diz que o corpo, da gente, tem uma parte que eu agora não me lembro direito, mas que diz que quando o nosso corpo estiver fraco, o nosso espírito precisa ser forte. Mas para que o seu e o meu espírito esteja forte, é preciso que nós estejamos lendo a palavra. Essa semana a gente às vezes olha pra gente achando que a gente está tão mal. Aí essa menina eu conheço há muito tempo, eu sei que ela está na igreja, já é velha, na igreja, em uma outra igreja. Aí eu fui para o Pilates, voltei conversando com ela e eu peguei e falei assim, não, porque meu irmão me falou uma vez que a gente tem que pegar a palavra e às vezes orar, sabe, com ela, falar em voz alta, porque a palavra de Deus diz que é pelo ouvir que a fé cresce, que ela se fortalece. Então você pega a palavra, mesmo que você não esteja entendendo nada, mas você começa a declarar na sua casa, vai lendo para que você ouça. Você não está sentindo nada, mas ela está tendo um efeito na atmosfera espiritual. Porque essa palavra é de poder, não é qualquer livro, não é qualquer palavra. Quando você abre e lê, ela traz um efeito. E a oração eu descobri ontem e hoje, que eu estava no quarto, que a oração é algo tremendo. A oração, ela te levanta. Ela traz para você e para mim algo que eu ainda disse, gente, até os cientistas descobriram isso. Que a oração, eu vou ler para você aqui, ó. A oração convida o Espírito Santo a estar presente na sua vida. Ao orar diariamente, você convida o Espírito Santo para estar com você, para te consolar, para te orientar. O Espírito Santo pode lhe dar resposta, ajudá-lo a sentir o amor de Deus e transmitir um sentimento de paz e alegria. Aí, beleza. Eu peguei e falei assim, estava lá pesquisando, eu não sei se você já ouviu falar de um neurotransmissor na nossa mente, que diz assim, como a oração age no nosso cérebro. Quando oramos, acontece uma mudança no cérebro. A mudança de comportamento e de concentração traz uma sensação zen de tranquilidade, de acalma o coração. Uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo a dopamina. A dopamina ela regula as funções da sua mente, tira o estresse. Eu digo, meu Deus, a gente precisa orar mais, viver o tempo todo orando, buscando. Por quê? Porque vai gerar na sua mente, os neurotransmissores vai começar. Repare que quando você está todo murcho, você começa a orar, você não está, como é que se diz? Você está todo triste, lá para baixo mesmo, aí você começa a orar, de repente, repare que quando você sai dali, já sai numa alegria, algo parece que aconteceu, não é verdade? É o que ele provoca na nossa mente. A oração provoca isso, estimula a dopamina. Aí eu comecei,
Porque tem muitas pessoas que elas estão vivendo depressivas, na ansiedade, elas precisam tomar medicação. Eu disse, olha só, a gente só precisa orar. Não precisa nem tomar as medicações. Pronto, achamos um remédio. Precisamos orar. Essa é a chave. Olha só, na mente, os próprios cientistas já descobriram isso. E o povo de Deus está dormindo. Não descobriu ainda. Ele disse, Senhor, a partir de hoje, isso muda. É a chave. Eu vou começar a orar mesmo que eu não queira. Se eu estiver triste, eu vou orar. Se eu estiver alegre, eu vou orar mais ainda, para eu ficar mais alegre ainda, para estimular a minha mente. Porque se você não tomar cuidado, irmãos, as coisas que estão acontecendo, elas tomam a sua mente. E aí, se você não for dependente verdadeiramente de Deus, você sucumbe mesmo à ansiedade. Eu estou com uma cunhada aqui do nada, assim, eu conversei com ela um mês atrás, a irmã de minha cunhada. A gente estava conversando tão bem. 15 dias depois eu soube que ela entrou num estado de depressão e não queria sair de casa. Ela é crente, conhece a palavra. Ela é... Oh meu Deus, eu esqueci. Ela é professora, mas é psicopedagoga. Ela atende pessoas nessa área. E aí, de repente, foi pega, tendo depressão, sem conseguir levantar da cama, pensando um monte de coisas, que se morresse não ia ter ninguém por perto, porque a gente sabe, irmãos, que essas coisas acontecem, sabe, não é frescuras. A ignorância leva muitos a dizer que a depressão é bobagem. Mas não precisa ser realmente tratada com medicação. Sim, precisa. Mas nós precisamos também estar buscando fortemente ao Senhor. Sabe, às vezes, os dois juntos vai te tirar dessa, mas às vezes tem pessoas que só vão por um caminho, só procuram um médico e esquecem de Deus. Ou então só querem Deus e esquecem do médico. E não pode. Você tem que buscar os dois para que haja um consenso aqui, ó. Não, eu vou buscar a Deus, mas eu também preciso tomar medicamento durante um tempo. Você não vai se tornar dependente, mas se tiver que tomar a medicação, tome a medicação e creia que Deus vai te livrar. Mas você não pode ficar sem tomar. E aí ela começou e ela está agoniada porque ela não consegue mais trabalhar. Não é porque não quer, tem dias o corpo da gente começa a mostrar que a sua cabeça não está bem. Porque durante muito tempo das nossas vidas, hoje que você está sabendo que a depressão é assim assado, mas durante muitos anos as pessoas já tinham depressão e ninguém sabia, porque não era do conhecimento. E muitas pessoas acabaram morrendo por conta disso. Porque daqui para baixo nós cuidamos, mas daqui para cima nós esquecemos que precisamos cuidar da nossa cabeça. Há muitas coisas acontecendo. As pessoas às vezes fazem com que você seja depósito de lixos. Comece a contar seus problemas, suas situações. Se você não tiver um escape, você sucumbe. Você começa a ficar, sabe, depressiva também igual a elas. E você precisa ter um escape. Qual é o seu escape? Você precisa ter um lazer. Você precisa sair. Você precisa desacelerar. Sabe, vai ter horas que você vai dizer assim, vou jogar tudo pra cima. E vou sair, vou passear. Porque você precisa, você não pode mais ficar desse jeito. Sabe? Precisamos cuidar da nossa cabeça. Porque é aí que Satanás está tentando agora, sabe, nos pegar. E nós precisamos também ser mais espertos. Sabe, não, a minha mente é a mente de Cristo, mas eu preciso também entender que eu preciso buscar um médico, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer tudo. Mas eu preciso cuidar da minha cabeça. Eu tenho uma colega que ela fica escutando os problemas de todo mundo. Eu fico besta, às vezes eu paro e fico assim olhando lá no telefone, ó. Eu fico por dentro dizendo assim, Senhor, não é possível. Não é possível. Aí daqui a pouco ela começa a conversar com você, ela começa a chorar. Teve uma vez que eu disse a Deus, Senhor, eu estou sendo tão fria desse jeito, porque eu não sinto nada. Eu não vou ficar pregando o problema dos outros para mim. Se eu puder ajudar, amém, mas a única coisa que eu posso fazer é orar. Se a oração é uma arma, eu tenho ela de graça, então eu vou fazer, mas eu não vou me encher dos problemas dos outros. Eu comecei a largar isso. Não vou. Sabe por quê? Porque eu comecei a adoecer. Eu comecei a ficar
ficar doente por conta disso. E nós precisamos ficar cientes disso, abrir os olhos do nosso entendimento para essas coisas. Não é que o irmão não possa contar a você de um problema. Não é que você não possa ajudá-lo. Se você não pode ajudá-lo com o que ele precisa, o ajude em oração. Ou ele sabendo ou não, mas ajude. Mas você não pode se prender àquilo ali, porque senão você ficará doente também. O mal do século hoje é esse. A depressão, a ansiedade. Aí eu comecei a entender. No quarto, o Senhor começou a falar comigo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes leve a Ele tudo aquilo que você precisa. Aí você para e diz assim, o Senhor lá na frente já sabia o que ia acontecer agora. Por isso que Ele deixou para a gente. Não andeis ansiosos por nada. E por que nós continuamos a andar ansiosos? Nós estamos descumprindo, um mandamento. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ante as vossas petições estejam diante de Deus. Pronto. Mas nós continuamos andando ansiosos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo aonde o mundo está vivendo. Tudo é para ontem. A mesma coisa nós queremos fazer também com Deus. Você quer orar, você quer que seja para ontem. Mas se você olhar, você vê a vida de Débora, você vê a vida de Ana. Quantos anos Ana orou para que tivesse um filho? Quantos anos Ana ficou sendo perseguida por Penina? Quantos e quantos anos? A gente não aguenta um dia alguém enchendo o saco da gente, falando, a gente não aguenta um dia. Imagine Ana, sabe o que está dizendo, ó, sou fértil, viu aqui, eu já estou grávida de novo e você nada. Aí tem daqui a pouco ela engravida de novo, viu nada. Você já imaginou o que é isso? Naquela época, a mulher que não desse filho, ela era imprestável, não servia para nada. Porque naquela época a mulher só prestava para procriar, era isso que achavam, Graças a Deus a gente não viveu nessa época, glória. A gente hoje faz qualquer coisa. O que nos botar na nossa mão nós conseguimos fazer. Glória a Deus por isso, que o Senhor nos deu essa capacidade, amém? Amém. Mas é isso. Imagine quantos anos ela orou. Ela foi persistente na oração. Ela foi, eu não sei se foi a mesma, mas eu acho que foi. Eu não confundi, viu, irmãos? Mas assim, aquela que estava orando e o profeta teve como embriagada. Que foi Ana, Você entende? Ela estava ali, mais outros lugares de alguém que era também de Deus. Mas amém, aleluia, por isso, Glória a Deus. Foi julgada, mas ele não sabia o que ela estava passando. Mas ela se colocou diante do Senhor, com lágrimas, com choro, sem uma palavra. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Que muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor sem uma palavra para dar, só o choro, só as lágrimas. Por quê? Porque Ele conhece o que está dentro de você. A oração é para você se aproximar de Deus. É para você dizer a Ele o que você precisa. Mas não que eu preciso de um carro, de uma casa, de um melhor emprego, de uma... Não. É para você dizer como você se sente. Olha, Senhor, eu estou assim. Olha como eu preciso do Senhor. É por isso que Davi dizia, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Davi compreendia que não adiantava ir para lugar nenhum se o Senhor não estivesse perto dele. Pecava, fazia tantas coisas, errava, mas tinha um coração que conhecia a Deus, que sabia que tinha que se arrepender. E era por isso que era chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque orava. Oração não é só, a oração não é para você dizer o que você precisa, a oração é para você ter comunhão com Deus, é para você conhecer a Deus. A oração ela serve para isso, mas hoje a oração está sendo direcionada para petições e não para intimidade e não para a busca de Deus. É por isso que a Bíblia diz que vale 1000 anos na presença do Senhor. 1 ano na presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Porque quando você está na presença do Senhor, você não quer sair. Sabe por quê? Porque quando você está na presença dEle, tudo acaba, seus problemas,
o que você sente, tudo acaba. Às vezes a gente não sente, não sei, eu acredito que você já sentiu isso, você não sente nem vontade de sair. Porque você sabe que quando sair dali, você vai voltar tudo de novo, então você prefere ficar onde você está, que está bem melhor. Você sente o cuidado, o carinho, o amor de Deus. Mas saindo dali, tudo isso vai continuar. Amém? Amém. Porque o Senhor tem esse prazer conosco. Somos nós que somos negligentes e não o buscamos. Quando negligenciamos o Senhor, infelizmente, não tem como Deus fazer nada. Porque você é que está dizendo que não quer. Não é Ele. Ele só está esperando você. Augusto Cury, ele é um psiquiatra renomado. Os livros dele são excelentes. E ele fala que durante muito tempo nós só cuidamos do pescoço para baixo. Mas ele era um ateu. Ele se considerava, como é que ele disse? Assim, mais ateu do que qualquer outro. E ele começou a buscar Deus. Hoje ele tem intimidade. Por quê? Porque ele foi buscar quem ele não conhecia. E hoje ele sabe quem é Deus. E ele escreve livros extraordinários para ajudar a quem lê. Aí eu fico dizendo, poxa, quantos de nós já tivemos experiência com o Senhor? E nós estamos deixando às vezes passar. Sabe por quê? Porque nós tiramos, a Bíblia diz assim, olhar para o alto de onde vem, né, aquele que consuma, que fortalece a sua fé. E a gente baixa a cabeça e começa a olhar para o que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor nada mais é do que problemas. Mas quando você e eu levantamos a cabeça, nós olhamos para o céu, nós começamos a ver o sacrifício de Jesus. Nós começamos a ver um Deus que deu seu único filho para morrer. Nós começamos a ver um Deus que foi crucificado, que poderia muito bem, em meio à tristeza, à agonia, a sofrimento, ter deixado de mão e ter dito não, mas ele preferiu dizer um sim para mim e para você. Hoje está aqui. Então, ele deixou tudo isso dizendo assim, se eu pude, você também pode. Amém? Amém. Não foi, eu ouvi muito isso, principalmente do meu filho. Ele veio como Deus. Esse pedaço da carne dele foi tirado, não foi como Deus, foi como um homem. Você vê que um negocinho, você vai fazer a unha, tira um bife de você, seu dedo dói até umas horas, você não consegue nem calçar um sapato. Imagine pedaços de carne serem tirados. Você imagine orar enquanto você está orando, a agonia era tanta que você suava gotas de sangue. Ele poderia ter desistido de mim, de você, mas ele não desistiu. Ele estava mostrando que mesmo em meio à agonia, em meio ao sofrimento, é possível a gente permanecer firme, é possível continuar confiando, porque ele confiava no Deus que ele servia, no Deus que ele tinha como pai. Ele chegou ao ponto de dizer, Deus, não me abandone. E Deus teve que virar as costas para o seu filho, porque todo aquele que é pendurado no madeira era tido como maldito. Mas ele mostrou para mim e para você que é possível, apesar de todas as coisas, vencer e permanecer de pé. Mas a gente só permanece de pé se orarmos, porque há poder nas orações. Né? Essa semana eu ouvi uma pastora dizer, eu gosto muito dela, ela disse, nos céus não tem depósito de lixo. Oração não é jogada no lixo. Toda oração é aceita por Deus. Amém? Principalmente aquela oração que é feita no derramar das suas lágrimas. Porque lá no último livro está dizendo de Apocalipse que as nossas lágrimas Deus está colhendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então nós precisamos, irmãos, tomar cuidado e pegar essa arma poderosa que é a oração. Ela nos foi dada, nos foi confiada, não para pedirmos ao Senhor o que nós precisamos, como se Ele fosse um gênio da lâmpada que vai nos conceder aquilo que nós queremos, não. Ela nos foi dada para nós conhecermos o Deus que nós servimos,
mas também para orarmos por pessoas, por vidas aí fora. Você vê que Débora conseguiu fazer com que o povo de Israel mudasse de caminho, mudasse a rota. Foi através dos conselhos, da oração que ela fazia a Deus. Deus dava estratégia e ela passava. É dessa forma para que serve a oração, como arma de guerra. Às vezes nós estamos em nossa casa, e eu estou falando com vocês, mas eu estou sendo ministrado porque isso é comigo. Eu estou em casa e muitas vezes eu tenho deixado Satanás tomar espaço. Eu acho até que eu deixo até ele sentar no sofá e botar as pernas para cima, se sentindo à vontade na minha casa. Sabia? E nós precisamos tomar uma atitude. Eu disse, Deus, através dessa palavra eu tomo uma atitude. Ainda que eu não veja, eu vou continuar orando até que eu veja o Senhor fazer aquilo que eu estou orando. Amém? Nós precisamos ser, porque o diabo ele tenta nos intimidar. Ele é ousado, mas nós também somos no Espírito de Deus. Nós temos a liberdade no Espírito. A palavra de Deus diz que nós devemos ser ousados no Espírito. Não é na carne para dizer liberdade. Essa semana eu aprendi que a gente tem que estar morto. Entendeu? E que morto não fala. Morto não reclama quando ouve desaforo. Morto não retruca quando o outro diz alguma coisa. Aí eu vi como ela falou assim, eu peguei aqui, gente, eu achei tão prendido, eu disse, eu tenho que pegar isso para a minha vida. Que ela falou assim, eu estou morta, e daí que falem de mim? Morto não pode responder mesmo. Valnice está morta para o mundo. Eu vivo em Cristo. E nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos mortos para o pecado, mortos para as obras da carne. Mas de vez em quando a gente quer se levantar, quer dizer, eu estou aqui. Não é quantas vezes a gente ouve irmãos dizer assim, eu sou crente, mas eu não sou besta. Você é crente, ainda está morto. Você é pior do que besta. Você está morto. E morto não responde ao que o outro diz, as indiretas. Você tem que ficar calado mesmo, inchar. Ficar parecendo um saco boi, depois dizer, Senhor, tem misericórdia. E não responder nada. Por que morto não fala? Morto não fala. Por que você quer falar? Mas você só consegue estar morto quando você ora. Sem oração não adianta. Sem oração não tem poder, né? Diz que quanto mais oração, mais poder. Então pronto, se você e eu começarmos a orar, a gente vai ter mais poder contra o nosso inimigo, contra a nossa carne, contra os inimigos que permeiam a nossa mente colocando coisas. Hoje minha vizinha me chamou, né? E fez assim. Ela me chamou para dizer algo que tinha feito de errado lá na minha casa, né? Aí eu, não, tudo bem, tranquilo. Oh, minha filha, o que é que você tem? Você está tão magrinha. Eu disse, olha só, eu estou tão magrinha, eu estou no padrão certo. Tinha que emagrecer mesmo, porque estava muito pesado, mas me disse que tinha que perder aquilo. Aí eu comigo, se fosse em outra época, eu disse, meu Deus, ela está achando que eu estou magra, será que eu estou magra? Aí eu ia começar com minha mente, eu disse, comigo não, minha mente está blindada agora, viu? Então, não venha não. Eu disse, o médico disse que eu tinha que emagrecer mesmo, que eu estava com um pouquinho de gordura no fígado, eu tinha que perder peso. Mas se fosse, eu já ficava, meu Deus, eu estou magra mesmo, como é que eu estou? Eu resolvi, gente, por Deus, como eu resolvi dizer assim, ó Senhor, eu já estou cheia de ir para médico, viu? Eu vou, se tiver necessidade, não é que eu não vá não. Mas minha vida está nos suas mãos, faço o que o Senhor quiser, eu não vou ficar mais me preocupando com nada não, viu? Eu tenho mais coisas para fazer, o Senhor tem algumas coisas aí que quer que eu faça, então eu preciso estar bem, o Senhor sabe que eu preciso estar com a saúde em dias. Então é contigo agora, viu? Não enche nada mais. Eu vou pedir ao Senhor. Sabe, a gente precisa parar, a gente se preocupa demais, sabe? Outra coisa que eu aprendi essa semana e trago para vocês, eu vi uma ministração, e aí essa família, uma família muito amada, o pastor Milton Ebenezer, o segundo neto dele, do filho mais velho, nasceu com síndrome de Down. E aí a pastora Niara, ela pregou, né, que mandou para mim, que foi assim, tremendo naquele dia, mas só uma frase. É incrível como só uma palavrinha muda tudo de você. E aí eu comecei a ver diferente. E aí mas você está me falando, às vezes a gente pensa que é da gente mesmo, é verdade. Mas é Deus falando que você acha que é de você, como se você tivesse essa capacidade. Olha só.
remove. Aí ela pegou e fez assim. Ele disse no final, já no finalzinho, ele disse assim: Deus permitiu que essa criança nascesse nessa família porque Ele conhece vocês. Ele sabe que vocês vão cuidar. E aí aquilo me levou a uma outra perspectiva. Porque às vezes a gente pergunta, né? Deus, por que isso? Por que aquilo? E aí eu comecei a dizer assim, às vezes a gente está em um determinado lugar e você diz assim, por que o Senhor me trouxe para cá? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Né? A gente às vezes... E aí eu comecei a ver, através daquela palavra que Ele deu para o filho dele, dizendo sobre aquele bebê, porque você imagine, qualquer um pensaria assim, nossa, qualquer um, poxa, eu faço tudo certo, sou crente, eu oro, eu busco a Deus, eu levo a palavra, porque Deus permitiu que eu tivesse um filho com uma doença tão terrível, que eu vou ter que tratar, que vai ser assim, você se sente mal, diga se não é verdade. A primeira coisa, mas até ela mesma, ela disse que não estava entendendo nada. E aí ela pediu a Deus para tirar as escamas dos olhos. E aí Deus começou a ministrar na vida dela. Você não entende. Mas havia uma palavra para aquela criança. E eles entenderam que aquela palavra era para aquela criança e só aqueles pais. Porque Deus não dá nada a ninguém de qualquer jeito. E aí você começa a entender a sua vida também. Por que eu vivo isso? Será que nunca vai passar? Será que nunca vai deixar de acontecer? Mas por que você está vivendo isso? Será que porque Deus te fez com essa capacidade de viver isso que você está vivendo? Essa situação que você está passando, Deus te capacitou porque outra no seu lugar não viveria e não faria o que você faz? Será que não é por isso? Porque eu cheguei a esse entendimento. E aí quando você chega a um determinado entendimento sobre isso, você para de se frustrar, de se decepcionar. Você começa a ver que se Ele está lhe dando, é porque Ele tem um propósito. Se você está na rota certa, se você está fazendo tudo certo, e continua acontecendo, ainda não aconteceu, ou ainda não chegou o tempo, ou Deus está fazendo ainda na sua vida, através disso tudo, que você não entende. Ele ainda está te capacitando, Ele ainda está te fortalecendo a sua base. Porque se a sua base for fraca, quando os ventos fortes vierem, você não vai ficar de pé. Mas se a sua base for fortalecida, for feita da maneira adequada por Deus, quando vier as vendavais, a sua casa ficará de pé. Você ficará de pé. O que eu e você precisamos entender é que se orarmos, buscarmos a Deus, Deus mudará a história das nossas vidas. Não como a gente quer ou pensa, mas como Ele determinou. Porque eu acredito que Deus sabe o que Ele tem para cada um. Ele tem algo com cada um de nós. E aí você diz assim, por que eu estou vivendo isso? Se Deus é assim, por que eu estou passando por esses processos? Faz parte. Passar pelo processo. Deus não vai te dar nada para depois te perder no final. Ele vai te dar algo, às vezes Ele até tira, quando vê que você não está preparado. Não é que Ele te deu antes, você não está preparado. Então Ele não permite, porque Ele não quer perder você. É igual a você com seus filhos. Você não dá nada ao seu filho antes do tempo, porque você não quer perder. A mesma coisa é Deus comigo e com você. Então é isso que nós devemos fazer. Abrir os nossos olhos, buscar a Deus em oração. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir, pedimos mal, pedimos para os nossos próprios interesses. Mas quando nós buscamos o interesse, os interesses dos céus, Ele nos dá aquilo que precisamos e desejamos. E a gente, hoje nós vivemos umas inversões de valores. Nós queremos o nosso e esquecemos o outro. Não nos preocupamos com quem está lá fora.
com quem precisa de ajuda. Hoje é tão banal você ver alguém passando fome, passando necessidade. Se tornou algo tão comum, mas não deveria. Não deveria. Isso deve continuar incomodando a igreja do Senhor. Porque se eu e você, que temos o amor de Deus, não amarmos os outros lá fora, quem vai fazer isso? Às vezes é necessário abrirmos mão de algumas coisas nossas, né? Dos nossos achismos, dos nossos egoísmos, e colocar na frente aquilo que Deus quer que façamos. Porque muitas vezes nós dizemos, eu tenho vivido essa experiência com uma amiga no trabalho. Ela é uma pessoa bem difícil, sabe? E eu costumo dizer a Deus, cara, por que o Senhor tem me dado pessoas tão difíceis para viver comigo? Eu já tenho pessoas difíceis dentro da minha própria casa. Aí agora eu estou no colégio, eu estou no trabalho. Em tudo quanto é lugar. É o que mesmo que o Senhor quer. Tem horas que às vezes a gente dá aqueles revertérios, né? E pergunta a Deus essas coisas. Aí eu comecei a olhar e eu falei, eu não quero conta com ela, não sei o que. Eu parar e dizer assim, mas se eu não mostrar a ela o amor de Deus, quem vai mostrar? Aí às vezes a gente é obrigada, né, a suportar, a engolir cobras e lagartos, porque, gente, é muito difícil você lidar com pessoas assim. Muito. Pessoas que falam, ela faz aquilo, mas ela diz assim, não foi eu que fiz, não foi você. Aí você tem que, sabe, gente, é complicado, complicadíssimo. E assim, você tem que, e aí a gente já aprendeu, a gente disse que agora a gente vai debater, mas de uma forma, né, no amor. Dizer assim, não, preste atenção, foi você que fez, para ela se situar e parar de fazer isso. Ou seja, para ela parar de ser assim, ela olhar. Porque às vezes as pessoas, elas são desse jeito e elas não percebem que são assim, sabia? É delas, e elas não percebem. E não adianta eu e você dizer assim, você é desse jeito. Não adianta. Porque se a gente parar para analisar o que a Bíblia diz, que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas às vezes a gente quer estar nesses três aí, né? Convencendo os outros do pecado, da justiça e do juízo. Como se nós pudéssemos fazer isso. E não adianta, a gente até tenta. Mas como não é um papel nosso, não dá certo. É o Espírito que tem que fazer. Mas você tem que continuar, né? Ali. E ela já se, sabe, ela chega, a gente já senta com ela, já almoça, porque antes ela era esquecida. Ela era deixada de lado. Então, a gente começou a resgatar isso. Aí eu cheguei para outra, né? Aí eu falei, a gente vai fazer dessa forma. E a gente começou a fazer. E ela conversa, não sei o quê, mas a gente tem todo um cuidado. Mas a gente precisa fazer isso. Porque, imagine, se Jesus deixasse de lado a prostituta. E hoje nós nos achamos até superiores a alguns, né? Nos achamos. E aí, aquele dali não serve, não. Gente, pelo amor de Deus, não somos nada. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trato de imundícia, e é verdade. Nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes temos um pouquinho de conhecimento a mais de Deus porque buscamos. É só isso. E isso não nos faz melhores nem piores do que ninguém. Nós devemos usar essas coisas para levar a palavra. E não para deixar as pessoas... Essa menina falava tão mal de crente que você não tem noção. Tão mal. Ela é católica, ela diz que é católica. Mas eu procuro mostrar por A mais B. Eu não falo de Deus para ela. Eu mostro pelas minhas atitudes quem eu sou. Mas eu não amo, porque tem gente que não adianta você falar. Porque também não adianta você falar e você não viver. Às vezes você tem que ser para que o outro veja que você vive. E assim, eu não estou dizendo que eu sou a crente bababã não, viu? Eu estou dizendo que com ela eu faço isso que eu erro muito. Também se eu não errasse, eu não estaria mais aqui. Eu já estaria lá, eu já tinha me recolhido, né? Seria santa. Aí é isso que eu digo lá em Minas Gerais. Eu digo assim, quando eu for perfeita, já não serve mais para eu ficar aqui, ou o Senhor me chama para subir. Então, enquanto eu estiver aqui, eu sinto muito, mas algumas coisas ainda vão erradas, viu? Aí a menina, você tem razão. Mas é só porque elas querem se aproveitar da palavra, só isso. Mas assim, nós precisamos levar a sério o nosso papel aqui. Temos o papel, o poder da mulher que ora. A mulher que ora, ela conquista a sua casa.
ela conquista seu trabalho, ela conquista para a sua igreja, ela conquista, ela muda todas as coisas, ela muda o seu bairro, através da oração. É uma arma poderosa. Você acha que é à toa que o nosso inimigo faz de tudo para que eu e você não venhamos a orar? Coloca tristeza, um monte de amargura, ansiedades, preocupações. Tudo isso é para quê? É para minar a nossa oração. É para minar, porque ele sabe que a oração derrota ele. Ele não tem mais poder, domínio quando nós oramos. É por isso que ele faz isso. E nós precisamos usar da nossa arma, pararmos de brincar de sermos crentes, sabe? Porque ser crente, ser cristão, não é para todo mundo. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Porque nem todo mundo aguenta o tranco. Sabe o que a gente aguenta? Nem todo mundo. Eu não sei, as histórias de alguns talvez eu conheça e outros não. Mas eu tenho certeza de que muitas coisas vocês já devem ter vivido. E se não fosse Deus na vida de vocês, vocês já teriam caído. E se vocês permanecem, é porque vocês acreditam, é porque vocês creem. Mas vocês sabem também que muitos desistiram, porque não aguentaram. Não aguentaram, sucumbiram. E nós precisamos continuar de pé. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. Quem prometeu é fiel para cumprir. Amém. Precisamos continuar regando a nossa promessa com a oração. Porque a oração, ela fortalece a fé. Ela traz a perseverança, ela traz a persistência. E no final, ela traz para você aquilo que o Senhor depois desejou. Ela faz acontecer. Cada etapa das nossas vidas que a gente for vivendo, vamos viver coisas enquanto estivermos aqui. Enquanto formos filhos de Deus e estivermos nesse plano, dificuldade nós teremos. Não adianta achar que vai aceitar Jesus e que não vai ter problema. Sinto desapontado. Você terá com ou sem ele problemas. Mas com ele é muito mais fácil. Porque você tem quem te sustente. Você tem quem te ponha de pé. Você tem alguém que te abraça quando você se sente só. Quando você se sente perdido em meio às dificuldades. Porque é isso que muitas vezes sentimos. Nos sentimos perdidos, nos sentimos abatidos, tristes. Mas quando nós nos colocamos em oração, quando levantamos daquele lugar, levantamos outros. Não é verdade? Então nós não podemos deixar de mão esse poder que é a oração. Somos mulheres poderosas. Poderosas porque usamos a oração. Então, não somos mulheres empoderadas, somos mulheres poderosas pela oração em Deus. Amém? Amém. Porque mulheres empoderadas não dependem de Deus. Mas as mulheres poderosas, essas dependem de Deus e têm vencimento nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas fraquezas. Amém? Amém. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Então, prossigamos em conhecer ao Senhor. E a usar essa arma poderosa, que é a oração, a busca de Deus, e que possamos guardar a nossa mente. Porque é através da mente, muitas pessoas elas têm vivido, têm sofrido, e às vezes no corpo começam a sair coisas, o estresse, a ansiedade, porque nós não estamos cuidando da nossa mente. Não estamos colocando as nossas ansiedades, as nossas preocupações verdadeiramente no altar. E muitas vezes, colocamos e tomamos de volta. Não, está demorando demais, eu vou tentar resolver. Não resolve nada, volta a entregar de novo, aí fica esse bate e volta. Precisamos descansar, amados em Deus. Precisamos entregar verdadeiramente ao Senhor as nossas ansiedades e crer que Ele tem cuidado de nós. Amém? E que Ele não nos abandona. Às vezes, as lutas, as dificuldades, elas nos sufocam a tal ponto que a gente esquece quem é Deus nas nossas vidas. A gente esquece que Ele pode fazer todas as coisas. Você vê que nós esquecemos. Mas o diabo não esquece, não. Ele não esquece.
esquecem quem Deus é. Não esquecem. Eles sabem que já foi decretado para ele e acabou. Mas nós esquecemos da promessa de Deus para as nossas vidas. Que somos filhos amados, benditos do Senhor. Que onde colocarmos as plantas dos nossos pés, aquele lugar seria nosso. Que aquilo que as nossas mãos tocarem serão abençoadas. Nós esquecemos do amor de Deus nas nossas vidas. E nós não podemos esquecer. Porque a partir do momento que você começa a esquecer, você está sendo minado pelo inferno. Precisamos crer. Mesmo contra as circunstâncias, as situações. A situação está dizendo que não, mas Deus está dizendo que sim. Você vai preferir ficar com quem? Você tem que ficar com o sim do Senhor. Porque Ele diz que Ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta. E Ele não se arrepende do que disse. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. A gente só não sabe como, mas Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Amém? E é isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. O Senhor disse que vai fazer, então Ele vai fazer. Eu só preciso crer. Se nós não temos essa confiança, se nós não temos essa crença, precisamos buscar em Deus, como aquela mulher, aquele homem disse ao Senhor: ajuda-me em minha incredulidade. Porque a incredulidade, ela nos impede de receber a bênção. Porque é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, abençoador. Então, se eu me aproximo de Deus e não acredito que Ele vai fazer, não é que Ele não possa fazer, é que a minha dúvida impede Ele de fazer. Sou eu. Então, amadas, a gente precisa tirar essa dúvida, tirar essa incredulidade e buscar essa fé real em Deus. E dizer: Jesus, me ajuda. Eu sou frágil nisso aqui. Eu costumo, sabe? Eu tenho todos os defeitos do mundo que você imaginar que eu posso ter. Mas eu acho que eu tenho uma virtude. É de dizer a Deus como eu estou. Como eu me sinto. Dizer a Ele que eu estou chateada porque alguém me fez alguma coisa. Que eu estou triste por causa disso. Até com Ele mesmo. Senhor, eu estou tão triste contigo. Eu sei que eu não deveria. Que eu não sou nada. Mas o Senhor não fez isso que eu tanto esperava. Eu estou tão chateada com o Senhor. Embora eu não possa, mas eu estou. Sabe? É você ter essa liberdade. Não é falta de respeito. Não é falta de respeito. É você dizer a Deus como está o seu coração. É você não ser hipócrita com o Senhor, porque Ele te conhece. Não adianta ficar maquiando. A gente usa maquiagem, né, para tirar as olheiras, né? Eu mesmo hoje usei um pouquinho de pó para tirar as olheiras. Mas com o Senhor você não precisa usar maquiagem. Você não precisa usar pó. Você pode dizer a Ele como você está. O que você sente, o que você tem vontade de fazer e não deve. Você pode dizer. Ele é o único que não vai te condenar. Mas se eu disser para você, ou você disser para mim algo: vixe, você pensou isso, misericórdia. Mas o Senhor, você pode dizer o que for. Você pode se desnudar, que Ele vai te entender. Não existe pessoa melhor para você abrir a boca e dizer o que você está sentindo do que Deus. Ele é o único que vai te entender. E é para isso que a oração serve. Para você também dizer como você está. A oração serve para você dizer a Ele quem Ele é. A oração serve para você interceder pelo outro. A oração serve para mudar a história. É por isso que ela tem poder. Ela não precisa sair daqui para ir para a Ucrânia para resolver aquela situação que está lá de guerra. Você aqui no Brasil pode orar e Deus vai fazer. Porque não existe lugar, geografia que Deus não possa ir através da oração. Amém? E eu e você temos esse poder para fazer isso. Através da oração. Nós precisamos ser persistentes e não negligentes. E a igreja hoje, ela negligencia esse poder que ela tem.
porque às vezes só pede em benefício próprio. E isso não é reino. É por isso que Deus deixou. Pedes, mas pedes não, para os seus próprios deleites. E não é isso que Deus quer. Deus quer ganhar a todos. Ele salvou a mim, salvou a você. Mas lá fora tem muita gente também que Ele quer salvar. E depende de mim e de você. Amém? Amém. Que eu, assim, eu possa ter passado para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa semente que foi colocada no coração de vocês germine. E que você use a palavra de Deus em todo o tempo. Eu e você não precisamos. É claro que é bom alguém vir dar uma palavra. Mas nada melhor do que Deus falar a você em seu coração, no seu quarto. É impagável, amados. É impagável. Não tem dinheiro, não tem recompensa, não tem nada melhor do que Deus ministrar na sua vida, do que Deus falar com você. É melhor do que qualquer homem. É alguém dizendo que quer se relacionar com você, que quer estar perto de você, que apesar das suas falhas, das suas debilidades, Ele ama estar com você. Amém? Amém. Glória a Deus, essa palavra que eu trouxe hoje. Vamos orar, vamos ficar de pé. Que nessa noite o Espírito do Senhor possa ter trazido uma